Papo de Luta. Que você também tinha apontado o vencedor, e foi exatamente em cima disso que você está falando, né? Usando a tática. O cara tem o wrestling bom, pode se dar o luxo de manter a luta em pé onde ele era superior ao Sterling, né? E aí ele, com volume, pressão, ele foi lá e se impôs. Lembrando que a primeira luta, né? A gente está falando, obviamente, do Bellator 291, disputa de cinturão até 77 quilos, welterweight, entre o Amosov e o Sterling, né? Essa luta havia ocorrido, e o da primeira vez foi uma luta muito dura, e dessa vez esse cara que está aí de short verde obliterou o americano, né, Carlão? Mesmo tendo ficado um ano na guerra da Ucrânia. Isso que foi impressionante. Lastro, Alonso. Esse cara é um atleta de altíssimo nível, lastro, entendeu? É óbvio que o tempo parado, numa guerra ainda, né? Aí eu entro para o lado psicológico, né? Agora, esses dias veio aqui na Black House, veio um ucraniano, tá? Estava na guerra e ele conseguiu uma licença médica. Porque ele saiu, ele não estava lá, ele estava na guerra lá, ficou na guerra desde o início, e aí ele obteve uma licença médica e ele conseguiu viajar, né? Aí ele foi para. Chegou no Brasil. Não vou falar aqui, ele falou para mim aí, mas veio para o Brasil. Passar aqui uns dias no Brasil e estava voltando para a guerra. Recebeu lá o negócio e estava voltando para a guerra. Ucraniano. Né? E eu conversando com ele, né? Pô, e muito engraçado, porque ele falava muito pouco inglês, mas é que ele fazia, ele tinha um tradutor muito louco, Alonso. E eu conversei com ele mais de uma hora, muito doido. Ele tinha um tradutor, você falava no tradutor dele, eu falei, né? Você podia falar em português, qualquer língua, aí o tradutor dele já rapidamente traduzia na hora ali, e ele lia o que você estava falando. Que barato, e aí ele falava em ucraniano, e aí mostrava para mim, ó, louco, né? Mas a gente conseguiu conversar aí. E aí ele, cara, falou para mim, cara, a guerra é uma das coisas mais que a gente sabe, né? Falou óbvio, mas falar da boca de um cara que está vivendo isso é sempre mais dramático, né? E ele fala que era uma guerra cheia de complicações morais, mas envolta em questões econômicas, e que, na verdade, o povo ucraniano e o povo russo, ele foi bem legal isso, e o povo russo também, que está envolvido na guerra, está sofrendo muito, né? E que ele falou o seguinte, cara, que a dor da guerra é mais emocional do que física. Você está no fronte de batalha, né? É mais emocional, né? Você não sabe se você volta para casa, né? Você não sabe se você vai retornar para casa. Né? E assustador, né? Porque esse sentimento de estou vivo mais um dia, ele falou que desenvolve a gratidão, né? Muito legal o que ele falou, muito consciente esse cara. Espero que Deus abençoe a vida dele, que ele possa voltar. Ele falou que, se Deus quiser, ano que vem está no Brasil. Espero que acabe essa guerra logo, que ele possa voltar. Mas ele treinava, Carlão? Ele chegou a treinar com você? Treinou, forte, feito uma porta. Então, ele era um cara de sambo. A base dele era o sambo e o judô. Ele treinou judô durante muito tempo, depois sambo, que aí que ele gostou mesmo, por causa do combate sambo, que era uma luta de combate sambo, né, que vale cabeçada, e aí ele queria ficar apaixonado por jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu está ficando muito forte nessa região, né, está crescendo muito, né, principalmente na Rússia, mas também nos outros países está crescendo muito, por causa do MMA, o jiu-jitsu está crescendo muito, e a JP, né, sabe, a JP, né, a Federação de Abu Dhabi faz campeonatos na Rússia, em Moscou, tal, e antes da guerra, tal, eles iam, e enfim, e ele começou a ver o jiu-jitsu, aprender o jiu-jitsu, e ficou apaixonado por jiu-jitsu, e foi aí fazer as coisas que ele tinha que fazer, de trabalho, e veio para o Brasil, aqui, a oportunidade de vir no Brasil, e conheceu os atletas na praia. Os moleques são muito... O moleque não fala mal português, mas, meu irmão, se desenrolaram com o cara, treinaram o cara, meu irmão, o cara ficou apaixonado pelos garotos, cara, foi muito bacana essa interação que a arte marcial nos dá, essa interação que o esporte nos dá. E o que eu queria dizer, que o Amosov, né, diante de tudo isso que eu falei, o Amosov, ele é um atleta com um lastro muito grande, com uma base muito grande, ele é um cara diferenciado, de muita qualidade, muita força física, atlético, inteligente, com QI de luta. Então, obviamente, que o tempo de guerra, eu acho que mexeu mais com o psicológico do que provavelmente com o físico. Porque o cara que está nas Forças Armadas é mais atleta, e tinham muitos atletas, e a cultura ucraniana, russa, bielorrussa, os caras têm a cultura esportiva é muito grande, atlética, né? Eles são muito fortes, eles treinam desde cedo, a luta está enraizada na cultura deles.
né? A lutar não é simplesmente competição. A lutar é uma questão de formação de caráter nesses caras. Por isso que eles são muito focados, muito frios. E quando se dedicam, obviamente, a um esporte de alto nível como MMA, você vê que os caras obtêm um grande sucesso, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu tinha aquela impressão, o tempo parado podia fazer uma diferença contrária para o Amosov, mas como o cara é muito blindado, né? O cara é muito blindado, é um cara diferenciado. Aí, o Logan, né, é bom lutador, tinha feito uma luta dividida na primeira luta, né, perdido na decisão dividida, mas dessa vez 5 rounds do ucraniano. Porra, impressionante o volume, né, cara? Ele não dava golpe singular, trabalhava sempre com combos e fazendo história andar para trás e derrubou quando quis. Pô, realmente foi. E aí no final, né, Aula de MMA. Aula de MMA. E aí eu te pergunto, no final ele disse: eu sou o maior welterweight do mundo. Você acha que. Como é que você veria uma luta, por exemplo, um confronto entre ele, o Leon Edwards ou o Kamaru Usman? Você acha que ele realmente. Cara, contra o Leon Edwards, ele oblitera. Contra o Kamaru Usman, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que seria uma das lutas mais interessantes dos últimos tempos, se houvesse essa possibilidade de fazer uma luta entre os dois. Com o Kamaru, ia ser uma das maiores lutas assim, da categoria. Uma luta que ser simplesmente mental, uma luta estratégica. O Kamaru é um monstro, só perdeu porque foi arrogante. Não arrogante, de repente, não é a palavra correta, vou mudar a palavra. O Kamaru só perdeu porque foi descuidado. Ele teve quase uma arrogância de achar a luta está terminada, esse cara não vai fazer nada comigo, esse cara não tem mais condições de me superar, eu já decifrei ele, e o Leon Edwards tirou um chute que ele havia treinado da cartola e surpreendeu nocauteando. É bom, às vezes, isso acontecer, porque o cara desce um pouquinho, coloca as sandálias da humildade e volta mais forte. Eu acho que no próximo encontro com eles, ele vai simplesmente espancar o Leon Edwards.